Então, o que eu abri mão na época foi a minha qualidade de vida, o que eu abri mão foi menos saída com os amigos, meio que eu antecipei muita coisa, muito jovem, em que eu abri mão. Então, eu decidi abrir mão muita coisa, por quê? Porque eu não queria abrir mão mais velho. E esse trade-off, ele acaba não sendo tão claro, porque mesmo você deixando, né, de sair, deixando de receber dinheiro muitas vezes, entre várias outras coisas que a gente precisa fazer para poder chegar no ponto que a gente quer, a gente não controla o resultado final. Não. Né? Então a gente obviamente melhora a probabilidade, melhora a nossa chance e basicamente quem consegue é quem faz aquilo, mas não é resultado nem garantia do sucesso, né, esperado. Eu não conheço um empreendedor de alto impacto que não é maluco por estudo, maluco por network. Por até ele não ser humilde, mas no que ele não sabe, ele é humilde para perguntar, com uma chance enorme de dar errado. E aí você entra num processo de enganação, e aí vem um conjunto de sorte, competência, uma série de coisas que você não sabe ponderar com a proporção de cada um. Né? Seja bem-vindo a mais um Sunnycast, nosso podcast do mercado de energia, que traz pessoas que fazem acontecer, coloca a mão na massa com experiências reais e impacto no resultado e no mercado que elas atuam. A gente está aqui, finalzinho do ano de 2025, fazendo acho que um dos últimos episódios com um empreendedor serial, cara que é sócio na Fanati, que é uma empresa global no mercado de games. Ele já foi sócio em outras empresas como a Ido Logos, Logovia, além de ser investidor anjo e advisor, cara que é referência no meio, no nosso network, que ajuda muita gente, ajuda a Sânia, é um grande apoiador, dá muita dica boa. Nosso amigo Carmelo Queiroz. Legal, galera. Seja obrigado. muito bem-vindo, cara. Prazer. Queria saber de você, bicho, o que é que te fez empreender tão cedo? O que é que te fez encarar a parte mais difícil do trabalho? Quer começar já empreendendo, com pouca experiência e indo para cima? Legal. Prazer estar aqui. Abraço para todo mundo que está em casa vendo. Yuri também. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Pergunta difícil já para a gente começar, né? Cara, quando eu comecei profissionalmente, eu tive experiências não tão boas, em que eu me sentia muito, de certa forma, fora da caixa. Nas empresas que eu trabalhei. E eu me questionava muito por que aquilo acontecia. E me questionando por que aquilo acontecia, eu comecei a estudar e observar vários amigos dos meus pais, pessoas em volta de mim, pessoas que eu achava interessante. Eu vi que pessoas que empreendiam, de certa forma, eles tinham um repertório muito amplo e que eu achava interessante. Muito risco, mas muito mais amplo. E quando eu comecei a estudar, eu vi que era muito difícil você dar certo empreendendo. Eu falei assim, cara, aqui eu tenho alto risco, mas alto retorno, né? Então, se eu começar a empreender cedo e eu falhar 3 vezes, talvez na terceira eu dê certo. E junto com isso, talvez eu tenha uma curva de aprendizado enorme, que eu não tenho filho, que eu não tenho nenhuma dependência de mim. Então, eu tenho um espaço para poder explorar meu desconhecimento e eu poder arriscar sem carregar nada. Então, para mim, foi uma decisão meio que baseada em observar pessoas que eu admirava, observar financeiramente, profissionalmente, o que me desafiaria. E 3, foi quase um gerenciamento de risco ali, porque eu não queria tomar risco muito mais velho, porque eu saberia que eu ia carregar coisa junto. Então, eu achava que ia dar certo a partir da terceira vez que eu falisse, né? Então, para mim, era uma matemática quase que perfeita. A tua primeira experiência profissional mesmo, foi com que idade, assim? Cara, eu comecei... A primeira, assim, eu tinha uns 14, 15 anos. Eu trabalhei com meu tio, 3 meses de férias, contratado na distribuidora dele. Aí, depois disso, minha família teve dificuldade financeira bem grande. E aí, com 16 anos, eu saía do colégio e ia trabalhar com meu pai à tarde. E a primeira vez que você empreendeu mesmo, de fato, tinha que idade? Cara, você se considerou empreendendo, né? Não era um colaborador de uma empresa. Quando eu saí dessas experiências ruins, que eu comecei a trabalhar de volta com meu pai, que eu tinha me prometido nunca mais trabalhar com minha família, eu no começo eu sentia que eu não gerava impacto dentro do negócio, mas quando comecei a ver que eu gerava impacto, que o negócio, eu trabalhei acho que 2 anos e meio com meu pai e o negócio multiplicou meio que por 5. Nossa. Então, quando eu entrei no negócio, eu vi que eu começava a destravar uma ou outra coisinha. Eu falei assim, cara,
talvez o problema não era aquele meu... Talvez era o ambiente que eu estava. Porque até ali eu me sentia muito incompetente, né? Então, você não sabe se você está se enganando, porque o teu gestor é ou não é bom, ou se realmente talvez você quer mais e você não tinha. Então, ali eu fui descobrindo que talvez eu quisesse mais e eu não tinha. Então, no momento que eu entendi que eu consegui impactar o negócio do meu pai, eu falei assim, cara, agora eu preciso voo solo. Né? Aí veio veio a loteria, veio um cafezinho, veio uns buraquinhos assim no meio, aí depois veio a logovia. Teve umas tropeçadas aí no meio. Cara, mas é legal, assim, de partida é legal ver que do início tu já exercitava uma visão, uma reflexão e tinha um planejamento, assim, poucos são os caras que é difícil, né? Você tem um racional, difícil. Inclusive, que você vai passar, você tem que ter um grau de do pensamento do empreendedorismo que você vai durante a sua trajetória passar por muitas dificuldades, né? Então, quando o Carmelo traz que na terceira vez para frente é quando você começa a dar certo, isso, né? Desde eu cedo, acho né? que isso é uma posição, um pensamento bem oposto ao que a maioria das pessoas quando empreende faz, né? Todo mundo acha que é glamour, que vai começar, vai dar certo de primeira, e aí o pensamento já foi preparado aí para ter essa resiliência, né, durante o caminho. Isso. Perfeito. Cara, você já nasceu, então, empreendedor já sabendo que, cara, não vai ser bom de partida, não vou acertar de primeira e já exercitando o planejamento estratégico. Na minha cabeça, você já estava ali refletindo sobre isso. É muito mais bonito quando você conta a história depois de feita, né? Ali, na prática, era uma confusão de pensamentos, né? Eu queria mitigar meu risco e eu queria... Eu acho que teve uma influência grande do meu pai, que meu pai empreendia, né? Então, eu tinha um campo amostral ali. Sim. Eu nunca me esqueci uma vez que eu sentei do lado do meu pai e falei assim, pô pai, eu quero ser igual ao senhor. Aí ele falou assim, você quer se fu? Aí eu chorar. Eu parei 5 segundos, pensei, aí ele olhou pra mim, ficou me encarando, você quer se? Aí eu, quero. Aí eu falei, então pronto. Então eu acho que você tá pronto. Vai. Eu nunca me esqueci essa fala, eu me lembro como se fosse o senhor, eu tava no carro do lado dele. Mas eu acho que a experiência de estar próximo do meu pai foi muito boa. E eu acho que talvez o segundo racional que ajuda nisso é a parte mais difícil, quando você quer fazer alguma coisa, é você ver a realidade das coisas, né? Não o que você quer. Então, vou dar um exemplo fora do empreendedorismo, acho que só para ilustrar para qualquer pessoa. Eu quero ser médico. Aí você olha para onde você quer chegar. Se eu sou um estudante hoje, 16 anos de idade, e falo assim, cara, eu quero ser médico, o que eu tenho que fazer? O que me impede de chegar lá? Eu tenho que estudar 5 anos, 6 anos, talvez. Qual é o meu nível hoje do meu estudo no colégio versus os meus concorrentes? Eu estou muito abaixo? Cara, eu preciso acelerar. Então, eu vou abrir mão de saída com os amigos. O que eu abro mão? Então, o que eu abri mão na época foi a minha qualidade de vida. O que eu abri mão foi menos saída com os amigos. Meio que eu antecipei muita coisa, muito jovem, em que eu abri mão. Então, eu decidi abrir mão muita coisa. Por quê? Porque eu não queria abrir mão mais velho. Sim. Então, eu acho que qualquer decisão profissional, ela vai muito do que você tem disposição para abrir mão, para ter o prêmio, ou aonde você quer chegar. Então, o cara de medicina, primeiro deixa eu parametrizar, tá, eu estou muito abaixo, eu preciso sair menos, preciso estudar 3 horas a mais, legal. Beleza, passei. Agora eu tenho que passar 6, 7 anos sem renda. Como eu quero isso? Beleza, agora, depois mais tanto tempo de... Então, assim, eu quero passar por isso e eu estou disposto a, me comparando com a realidade do mercado, cara, então se você sabe onde você está entrando, show de bola. As pessoas acabam sofrendo mais nesse processo porque elas vão se enganando, não que você não vai conseguir, mas você vai tropeçando de forma muito mais forte. E eu acho que isso cria nosso caminho já é tortuoso, né? E eu acho que essas visões fora da realidade, elas deixam mais tortuosas ainda. Sim, caramba. Até porque o cara vai sendo testado ali o tempo todo, porque ele começa a ver o amigo dele, sei lá, tendo o primeiro carro, ou fazendo a primeira viagem, ou curtindo férias, né? Porque o CLT, ele tem ali a férias bem programada, e o cara que está empreendendo desde cedo, ele não. E esse trade-off, ele acaba não sendo tão claro, porque mesmo você deixando, né, de sair, deixando de receber dinheiro muitas vezes, entre várias outras coisas que a gente precisa fazer para poder chegar no ponto que a gente quer, a gente não controla o resultado final. Não. Né? Então, a gente, obviamente, melhora a probabilidade, melhora a nossa chance e, basicamente, quem consegue é quem faz aquilo, mas não é resultado nem garantia do sucesso, né, esperado. De acordo com o Sebrae, acho que em 5 anos, 70% das empresas dão errado. Então, na prática, é um investimento que você está fazendo que você tem 70% de chance de dar errado. Agora, cara, vou explorar aqui uma coisa que é o seguinte.
essa narração que você está trazendo aqui, essa narrativa que você está trazendo aqui, ela é, de fato, acho que uma grande maioria de quem começa a empreender cedo. Tem muita gente que começa a empreender quando já adquire ali algum tipo de experiência profissional, ou o cara tipo aprendeu a fazer na empresa dos outros, e ele vira o concorrente da empresa que ele trabalhava. E muitas vezes, e eu estou falando isso porque no mercado de energia, principalmente do lado do integrador solar, o cara que instala ali sistema solar de maneira varejo ali na casa das pessoas, tem muita gente que ganhou dinheiro, eu não diria fácil, porque não é um trabalho fácil, mas eu diria rápido. Tem muita gente que ganhou dinheiro rápido. Tem muito integrador de sucesso, mas também tem muitos casos de integradores e de pessoas que empreenderam no mercado de energia que também quebraram de repente. E aí vem um pouco disso que às vezes acontece. O cara que começa muito cedo, como é a tua trajetória, eu acho que ele decide entrar numa escola, faculdade do empreendedorismo e na maioria dos casos, esses que chegam no longo prazo, eles são, acho que, muito mais fundamentados e alcançam sucesso, são os que saem talvez nas manchetes aí. Mas tem muita gente que empreende, ganha uma grana e não sabe lidar e usa o caixa da empresa como dinheiro pessoal. Como é que tu vê isso, esse empreendedor que às vezes encontra uma oportunidade, mas não tem isso que você fez? Eu acho que essa reflexão, esse pensamento um pouco mais estruturado, que daria longevidade, assim. É uma boa pergunta, né? Vou só colocar mais uma variável na mesa aqui, porque nem tudo é uma matemática perfeita, né? Essa história de eu tentar empreender muito cedo, ela também teve o seu lado difícil, né? Então, quando você é mais jovem, inexperiente, você vai errar mais, você vai tomar mais tombos, você vai sofrer mais. Então, eu tive períodos muito tortuosos que talvez se eu tivesse mais experiência, talvez se eu tivesse trabalhado numa empresa, eu viria muito mais preparado, eu teria sofrido muito menos. Então, assim, tudo é um custo de oportunidade, nada é a matemática perfeita. Então, assim, isso foi o que funcionou para mim. Se você, às vezes, vira executivo na empresa, aprende, absorve, você está pegando a tua taxa de risco e diminuindo. Então, em vez de 3, talvez você vai 2 negócios, talvez no primeiro, talvez não vai ser um negócio absurdo, mas você consegue destravar algum valor ali. Então, assim, acho que tudo é ponderar a partir de um autoconhecimento. Acho que vai mais daí, né? E pensando, assim, em negócio, em empreender, em perfil de gestão, na Logovia, na Oi do Logos, eu tinha uma cabeça que era... eu tinha, acho que, 3 objetivos, né? 1, eu ter um salário que me sustentasse. 2, eu ter uma receita previsível. 2, desculpa, ter uma receita previsível de algum nível. E 3, ter caixa para sobreviver 6 meses. Porque, para mim, se eu não tivesse os 3, eu sempre estaria com uma chance enorme de dar errado. Peraí que começou a aula agora. Peraí que agora essa é de ouro, viu? Vamos lá. Só para eu voltar aqui e marcar muito bem isso. Tu garantia o teu pessoal. Isso. Garantir as coisas em casa organizadas, sem colocar em risco, né, toda a estrutura familiar e a sua própria emocional, eu entendo. Exato. A segunda que você falou, você tinha uma receita previsível. Isso. Cara, é dificílimo isso aí. É difícil, é o que todo mundo quer, na verdade, né? Você, assim, lidar com previsibilidade financeira, eu queria que tu falasse depois um pouco mais, porque é difícil isso aqui. E ter um caixa de segurança de 6 meses para a tua atividade. Massa. Para mim, eu só estaria saudável se eu tivesse essas 3 variáveis. Enquanto eu fiquei no modo sobrevivência até o momento que os 3 bateram. Ah, tá. Não bateu de cara, né? Não. Foram anos. Anos. Então, assim, eu só saí do modo sobrevivência de acordar, eu posso dar errado mês que vem. Porque, cara, se eu não me sustento, né? Cara, se acontecer alguma coisa na empresa e eu não tenho caixa, como é que eu vou me sustentar? Cara, mas se eu tiver algum concorrente, se eu tiver alguma mudança no modelo de negócio, eu não tenho mínimo de recorrência, eu não tenho mínimo de previsibilidade, mesmo se o teu negócio não tiver recorrência, você consegue
planejar o que a tua estrutura já consegue trazer na máquina dela de forma sistemática. Então, assim, pode ser um negócio de recorrência, pode ser um negócio sem recorrência. Mas dentro dessa variável de você ter uma receita previsível, é você entender que você consegue planejar de forma consistente e não necessariamente apostar. A aposta que eu acho que é o problema, né? Beleza, eu acho que esse é o ponto 1. Ponto 2 é que aí vai para o lado pessoal. Em vários momentos que eu ia dando errado, eu me lembro que eu estava na empresa e sentava assim, caramba, a gente vai dar errado, cara, como é que pode, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, não acabei minha faculdade, estou em São Paulo, dei errado, vou ter uma dívida gigantesca, eu vou voltar, meu irmão, não falo inglês direito, quem é que vai me contratar, meu? O cara só deu errado, bicho, eu vou contar o quê para as pessoas? Né? Eu falei, vou ter que mudar de profissão. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho história para contar, não é possível. Aí eu vim para cá, aí eu fui jantar com o pessoal da faculdade, eles se formarem. Para mim, o fato deles terem se formado e eles estarem em empresas legais, eles tinham experiências muito mais sólidas do que a minha. Eu me lembro que a gente foi sair para jantar e começou a conversar ali, e aí, aconteceu outra coisa na empresa. Eu falei, pô, mas isso aqui é simples, fala com o teu chefe assim, pô, mas isso aqui é assado. Aí eu saí com a sensação de que talvez essa turma não é tão boa, talvez eu precise procurar outra galera. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei assim, cara, talvez essa série de problemas que eu passei, ela traz uma história para contar muito forte, que essa galera não vivenciou. O que eu preciso é compactar essa minha história, isso pensando em procurar um emprego. Aí eu falei assim, meu irmão, qual é a estratégia por trás disso então? Se eu for um empreendedor, eu tenho que todo dia me preparar para eu ser executivo do meu próprio negócio, ao ponto de, se eu der errado, alguém me contratar para pagar meu preço. Aí eu falei, como eu faço isso? Estudando. Sabe, eu não conheço um empreendedor de alto impacto que não é maluco por estudo, maluco por network. Pode até ele não ser humilde, mas no que ele não sabe, ele é humilde para perguntar. Porque às vezes a gente vê na internet e as pessoas não sabem o que acontece por trás dos panos, né? Então, assim, a pessoa sabe o que ela não sabe. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que ter uma autoconsciência muito grande e o problema quando o empreendedor dá certo rápido é porque ele não deu tempo de aprender. Sim. E quando ele não deu tempo de aprender, o fato dele escutar de todo mundo que é tão difícil faz com que ele se ache muitas vezes um ser um pouco superior, porque ele conseguiu mais rápido, mais fácil. E pode até ser que ele seja, mas o problema é você acreditar. O racional correto é, cara, se eu dei certo muito rápido, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu acertei de verdade? O que eu preciso corrigir? Isso aqui é sustentável? Esse negócio é saudável? Esse negócio vai durar 5 anos? Peraí, esse negócio ele deu uma esticada rápida ou ele é um negócio perene? Como é que está o meu mercado? Então, se você é uma assimetria, você precisa entender o que está te tornando assimétrico para você analisar. E não você acreditar que você é assimetria. E aí você entra num processo de enganação, e se você se achar um super-herói, o que vai acontecer é isso. Você vai tomar mais risco. Porque no fundo você não é um super-herói. Sim, você total. Só conseguiu destravar uma coisa ali um pouco mais fácil. E aí vem um conjunto de sorte, competência, uma série de coisas que você não sabe ponderar com a proporção de cada um. Sim. Que demais, cara. Porra, realmente, esse autoconhecimento, quando o cara tá dando certo, rápido, é fácil de se enganar, né? Muito. É fácil do cara não se olhar no espelho e refletir, né? E, de novo, não deu tempo dele aprender. Não deu tempo de aprender. Então, peraí. Eu acabei de empreender, eu sou um cara, sei lá, de 30 anos de idade. Cara, você deu certo já. Um ano, eu tô faturando, sei lá, 9 dígitos, 20% de margem, eu sou o cara, meu irmão. Vou trocar de carro, de casa. Vou trocar de carro, vou... assim, é muito fácil a gente se enganar, né? Então, eu acho que a autoconsciência... E se você vai para o outro ponto que eu falei, que é você ser executivo de você mesmo, dizer assim, cara, beleza, eu não preciso talvez tirar 20% de distribuição de lucro, eu vou tirar um salário que ele me sustenta, confortável. Deixa eu fazer um caixa. Legal. Eu não sou bom nisso nem nisso. Deixa eu trazer alguém que é bom em finanças, porque eu sei que eu não sou bom. Legal. Então, na verdade, a oportunidade que você tem, se você destravar valor e você tiver uma consciência dos pontos fracos, é exatamente você tem tempo de manobra para consertar algo que iria te impactar muito forte no futuro.
Mas se você continuar no processo de enganação, eu acho que aí é o que acontece de alguns tombos muito... porque todo mundo escuta falar desses tombos, né? E, inclusive, o que torna muito mais para as pessoas que querem empreender, às vezes, o receio multiplicado, né? Eu tenho medo de, do nada... Se você sair do período do risco de um negócio, não é fácil você tombar rápido, né? É fácil você tombar rápido se você está tomando risco. E normalmente o empreendedor ele tem que saber o nível do risco que ele está tomando. Inclusive de aceitar tombar. O problema é ele não ter consciência. Ou não ter percebido os sinais. Porque, como você falou, não é fácil tombar rápido. Então, vão tendo sinais, né? Provavelmente até o tombo chegar ali, de fato, vão tendo sinais. Agora, de toda essa experiência que você teve praticamente 3 empresas, certo? Pode ser. As que de fato... 3 conjuntos de empresa. 3 conjuntos de empresa. Eu tenho certeza que tiveram vários pontos de inflexão. Aquele ponto que, depois de alguns anos, você olha para trás e fala assim, rapaz, naquele dia, se eu tivesse tomado o caminho da esquerda e não da direita, que foi a minha escolha... Pô, ali foi por um triz. Graças a Deus deu tudo certo. E que também você só sabe depois que as coisas se desenrolam, né? Como você falou. Quando você olha para trás e fala, cara, se não fosse aquilo ali, a história seria completamente outra, né? Quais foram, né? Talvez esses pontos de inflexão ao longo da tua trajetória que hoje tu olhando para trás consegue identificar e falar, cara, isso aqui foi um movimento angular que foi importante a gente ter feito. Cara, eu vou começar no pessoal de novo, que eu acho que sempre o pessoal é super importante. Uma história que eu sempre conto, acho que vocês já escutaram, que era... A gente fez uma reunião uma vez na Logovia e a gente estava debatendo por que a gente não crescia. A gente estava há meses em linha reta. E aí a gente tinha culpado já qualquer contexto em volta da gente. Até o momento que a gente... Isso era uma reunião longa e a gente ficou em silêncio porque a gente não tinha mais a quem culpar. Aí, aquele silêncio, a gente se olhando e falou assim, cara, então o problema é nosso, né? Como assim o problema é nosso? Eu falei assim, cara, a gente é um moleque de 22, 23 anos de idade. A gente acredita que tinha capacidade, sem experiência nenhuma, de fazer esse negócio dar certo. Com um nível de consciência que talvez aí mostre o nível de ignorância que a gente estava. Então, o problema é a gente. O que a gente faz? E aí, silêncio. Porque eu também não tinha resposta, né? Aí, então, talvez a gente precise procurar emprego, né? A gente precisa fazer outra coisa. A gente ficou debatendo em volta do problema real, que era a gente. A gente falou assim, cara, a gente precisa começar a aprender. A gente precisa começar a entender que a gente não sabe nada. E a gente precisa estudar. Então, a gente tinha o planejamento do negócio e o planejamento de estudo. Cara, você vai cuidar de vendas, então você vai ler tal livro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Cara, você vai cuidar de marketing, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, assim, a gente cobrava um ao outro estudo e desenvolvimento. Porque ali nós éramos 3 moleques, né? Então, eu acho que se você tem um nível de consciência bom e se você busca aprender o tempo todo de novo, a história de empreendedor é DNA, é não sei o que lá, é bobagem. Empreender é que nem esporte, treinar. E treinar, ele vai te deixar mais forte, ele vai entender cenários melhor, você vai errando e acertando. Então, é treino. Empreender é treino. Pode ser que você tenha um perfil de menos risco, mais risco. Aí vai estar atrelado ao modelo de negócio, ao estilo de negócio que você vai decidir fazer. Mas, para mim, empreender é treino. Treino. Mas é um treino duro. É um treino de performance. E é difícil você ser um atleta de performance. Então, lembrando que, de novo, vai depender do tamanho do teu negócio. Você quer um negócio que performe muito, é performance. Você vai ter um negócio mais lifestyle, mais simples, ok. Então, de novo, vai depender do teu negócio. Então, eu acho que esse é o ponto 1. Acho que isso é super importante. E eu acho que outro ponto de inflexão muito importante é a coisa mais fácil quando a gente começa a dar certo é a gente começar a empilhar coisas que ajudariam a gente a crescer. Aí a gente contrata fulaninho, aí fulaninha quer fazer tal coisa, aí fulaninho diz que aquilo não funciona, aí você contrata outro gestor que ele quer aplicar outro estilo e tal. E assim, tudo isso funciona se o negócio continuar crescendo. Negócio, ele aceita desaforo até tal nível. Então, assim, negócio que está crescendo, ele aceita ineficiência, ele aceita desaforo, ele aceita incompetência. E tem negócios que ele acerta tanto que ele aceita muito tempo de decisões mal feitas, né? O Warren Buffett fala, que é um grande investidor, que
é um bom negócio, é aquele negócio que até um bobo, quando gere, ele não consegue fazer dar errado, né? Porque o negócio é muito saudável. Então, mas um negócio difícil, um bobo, ele vai estragar aquele negócio. E uma pessoa muito competente, ela pode até virar, mas é um negócio difícil, ela não vai tornar extraordinário. Porque é, em essência, um negócio muito difícil. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem gerindo uma empresa é, no dia a dia, a gente garantir que a gente está fazendo o básico bem feito. Eu acho que isso é quase um mantra, né? Sim. Que eu tenho com vocês, acho que em todas as nossas conversas, é quase um mantra, assim. Então, todas as situações em que a gente inflou, todas as situações em que a gente investiu muito, todas as situações que quando a gente observa o mercado, está captando muito dinheiro, fulaninho está fazendo aquilo, normalmente é muita fumaça, mas é muito difícil você separar o que de fato gera impacto. Então, eu acho que o maior desafio quando a gente olha para dentro do nosso negócio é a gente entender, cara, o que eu faço, o que se eu deixar de fazer muito bem, eu vou começar a morrer. Então, talvez você vai ter que focar em venda. Acabou. Talvez você vai ter que focar em produto. Acabou. Talvez você vai ter que focar produto, venda e marketing. Essas são tuas prioridades. E você tem que... Eu acho que todo negócio tem que ter 2, 3 áreas em que ele é melhor do que a média. E essas áreas têm que ser as áreas mais estratégicas para o negócio. Por exemplo, essas 3 que eu citei, né? Sei lá, sou um produto... sou um software para empresa que eu vendo por recorrência, né? Então, cara, eu sou produto, eu sou venda e eu sou aquisição de usuário que gera receita de longo prazo. Eu tenho que focar nisso todo dia. Todo dia. Eu não vou descansar até eu fazer essas 3 coisas absolutamente acima da média. Eu, como empreendedor, a minha função é proteger e cobrar para que essas coisas aconteçam. Então, eu não vou me preocupar com 100% das coisas, né? Eu vou me preocupar principalmente com isso aqui. Obviamente, eu vou ver finanças, uma série de coisas. Você vai focalizar em uma outra situação. Gestão não está boa de pessoas, você vai lá, tal coisa não está funcionando. Você vai, mas isso aqui é algo que sempre tem que estar debaixo do teu braço. Ou, no mínimo, no teu campo de visão. Então, eu acho que você não deveria abrir mão. E outro ponto que talvez é super importante é, quando a gente começa a crescer, a gente se preocupa sistematicamente em delegar. Aí a gente escuta galera na rede social buchitando todo dia. Falando, você não tem tempo, é porque você não sabe delegar. Esquece. Se alguém começa um speed dizendo, já não escuta mais esse cara. No final do dia ele pode até estar certo. Mas o processo de delegar, o processo de criar cultura, o processo de contratar, ele demora muito tempo. Muito tempo. Então, quando você escuta essa galera falando, que não tem experiência prática nenhuma, essa galera te vende como se fosse algo muito simples. Aí você contrata alguém que não viveu os 3 anos, 4 anos de experiência que você tem no teu negócio, não passou as dores, alguém que vende um negócio que sempre deu certo, porque ele entrou, foi executivo de negócio, sempre deu certo, ele está entrando no negócio tracionando e ele quer levar aquela equação que ele encontrava lá. Não é a mesma equação. Não é a mesma coisa. E aí vai começar a dar certo. Só que o problema é que você faz com o João, com a Maria, com o José. E aí você começa a sair. Aos poucos, o teu negócio que está desenvolvendo, ele vai começar a travar. Sim. Então, se você quer construir um negócio para médio e longo prazo e você quer aprender a delegar, você tem que fazer debaixo do teu braço. Você tem que ir soltando a corda até você ter certeza que eu trouxe a pessoa certa, essa pessoa vai virar meu sócio, essa aqui eu consigo realmente delegar, a gente está alinhado com a cultura. Então, esse é um processo... Assim, isso daria para 2 horas de conversa, mas de forma simplificada, esse processo de escala é muito fácil errar. Sim. E você tem que aceitar que é difícil, que leva tempo criar cultura, leva tempo formar as pessoas dentro dos problemas que você tem, e contratar alguém caro também não é a solução do teu problema. Porque normalmente a gente acha que se eu contrato alguém que tem experiência no mercado, ele vai resolver. Mas talvez, no momento que você está, você precisa de alguém que tem disposição para empreender, não ser executivo. Alguém que tem disposição para tomar risco. Alguém que tem disposição para criar algo novo ali dentro. Então, talvez aquele executivo não é o perfil. Talvez você tenha que trazer alguém que está disposto a tomar o risco que o teu negócio tem. Assim, até trazer as pessoas envolve você entender qual o perfil que você precisa para o teu momento. Então, eu acho que muita gente erra nisso aqui. E, de novo, se tem caixa, é fácil errar. Você paga o salário, bota a pessoa, delega,
sou chefão, dei certo rápido, eu acredito que eu sou mais competente do que eu sou. Então, se a pessoa não está dando certo, se eu acredito que eu sou sem o autoconhecimento, eu acredito que talvez aquela pessoa não é tão competente, que ela não está conseguindo eu conseguir. Entendeu? Aí tem uma assimetria de percepção enorme. Sim. Não, é curioso demais, até porque... só um detalhe, esse negócio de ver as coisas na internet, pare de delegar, ou saia da operação, né? Isso às vezes é muito mais copy para vender curso do que, de fato... Às vezes não, Com certeza no final tem do arrasta pra cima. Arrasta pra cima, com certeza não. Aproveita 50% de desconto. Ele tá no direito, ele tá empreendendo, ele tá fazendo dele, ele tá mais do que certo. Cara, mas muito bom. Eu vou falar de novo aqui, porque eu acho que esse é um conceito que, de fato, é uma aula aqui que você está dando. Esse ponto que você colocou sobre a reflexão e o autoconhecimento do empreendedor é muitas vezes um desafio por si só, porque tem o eu empreendedor, que o cara... Aí, até tem um lado sol e o lado sombra de tudo, né? Às vezes o cara está na operação demais. Às vezes o cara está centralizado demais. Às vezes ele não tem ninguém para delegar. E às vezes o cara não tem tempo para parar e pensar o negócio. Né? E a gente está aqui hoje, no final do ano de 2025, e deve ter muita gente agora que vai ver esse episódio e vai falar assim, cara, tô inclusive no meu momento, que todo mundo nesse final de ano sempre tem um momento de reflexão pessoal, na empresa, na vida. Tô no meu momento de fazer o meu planejamento estratégico, né? Que é um termo bonito, mas às vezes quando o cara é empreendedor, às vezes é ele sozinho, conseguindo uma horinha ali, sem ninguém ligar para ele, no celular em modo avião, pegar um caderno e falar assim, cara, como é que vai ser o próximo ano? Ou, sei lá, almoça com um sócio e fala, cara, o que a gente vai fazer para o próximo ano de diferente ou manter e tal? Especificamente para esse perfil, porque eu entendo que boa parte do nosso conteúdo aqui atinge um perfil que é o eu empreendedor do mercado de energia solar, principalmente. Para esse cara aí, que está no final do ano e trabalhou muito ao longo desse ano e está pensando no próximo, que tipo de dica, além dessas que você já colocou muito bem, mas que tipo de dica prática, ou é só o reforço disso que você falou, cara? Tipo assim, dedica aí uma tarde para tu pensar... E o que é que tu acha que esse cara deveria pensar? Porque às vezes, o que é que ele escreveria no papel? De maneira bem simples, porque tu deu um conceito aqui de 3 pontos que eu achei valiosíssimo. Já gravei aqui. E eu acho que se alguém fizer um exercício assim, cara, meu salário, meu prolabore, essa previsibilidade, essa caixa de segurança... Tinha um quarto também que eu me lembrei agora. O quarto é o que tu vai dar dica aqui. Não, tinha um quarto que eu me lembrei agora, mas ele não estava... Isso faz muito tempo, né? Mas que se eu ficar doente, a empresa não ia parar. Vai depender menos, do fundador. Exatamente. Depender menos do fundador. Porque existe o excesso de dependência, que ele acontece, e existe a dependência em que você não precisa estar com medo de sair 15 dias, tipo assim, a coisa não para, a coisa roda. Então, essa era uma variável. Como isso estava construindo por inércia ali, né, ele não fica tão forte. Aqueles 3 ficavam mais fortes, mas esse era um ponto que ele também estava nesse conjunto. Né? Eu garanti que se eu ficar doente, tiver algum problema, tiver que passar um mês fora, a empresa não vai parar. Porque se isso não acontecesse, eu estava quebrando o elo do próximo, que se ela começou a parar... Eu vou impactar meu caixa, é um bom exercício, né? Senta na cadeira com o teu sócio e fala, e aí, se a gente ficar doente, o que é que acontece? O que acontece? Como é que a gente faz para mitigar esses riscos que podem acontecer ao longo do próximo ano, por exemplo? É difícil. Legal, mas vamos à pergunta. Uma pergunta muito boa, cara. E as perguntas boas são difíceis de ser respondidas, né? Eu acho que o primeiro ponto o empreendedor que está com a cabeça muito socada no negócio, se você não tiver no momento de hipertração, em que o negócio está crescendo e você está segurando vários pratos e fazendo a coisa acontecer, possivelmente está errado. Então, se você está com a cabeça muito enfiada e o negócio não está tracionando, está andando meio de lado, você não está criando valor. Pode ser até que demore para você destravar valor, né? Porque às vezes não é uma matemática simples que você vai aplicar e o resultado vai vir. Então, assim, se você está um bom tempo, acho que essa é a visão, se você está um bom tempo com a cabeça enfiada, em que você não tem tempo para pensar em outras coisas e você não consegue destravar valor do teu negócio, você precisa dar um zoom out.
Eu acho que faz parte do exercício natural de um bom empreendedor ele dar zoom outs. Então, eu adorava, hoje em dia eu faço um pouco menos, mas eu adorava parar sábado de manhã, quieto, celular em modo avião e pensar. Cara, o que foi que eu não consegui fazer bem essa semana? O que eu tive dificuldade de executar? O que é uma dificuldade de conhecimento? O que não está funcionando bem na empresa? E eu pegava o sábado ou domingo e eu parava para refletir sobre isso porque eu estava com a cabeça fria. Então era um momento quase socrático comigo mesmo. E apesar de parecer estranho, porque puta, eu quero descansar, para mim era um momento de descanso porque era um momento de descompressão para eu destravar meu final de semana. Porque às vezes você não descomprime e no final de semana você está carregando aquilo e você nem percebe, bicho. Tá pesado, você tá... Então, eu parar para pensar comigo mesmo, é meio que eu tirei isso da minha cabeça. Eu acho que amanhã, domingo, eu vou estudar isso aqui, vou comprar tal livro, vou fazer isso. Então, é meio que quase um rebalanceamento. Isso me fazia muito bem. Hoje, me faz muito bem. Minha filhinha nasceu, né, agora, então... Tivemos um período mais difícil aí. Agora eu tô começando a voltar a ter uma rotina melhor. E eu tô voltando a fazer isso. Isso me faz muito bem. E eu sinto que quando eu acabo de fazer, meu final de semana fica mais leve. Eu fico mais leve. Acho que esse é o ponto 1. Então, você tem que ter muito cuidado quando você está no modo all-in, sabe? Eu acho que você tem que estar refletindo o tempo todo. Porque se você não está refletindo, se você não está se fazendo as perguntas difíceis, na prática, você está no automático. Sim. Então, como é que você vai chegar a conclusões diferentes se você está no automático? Então, é muito importante sair do automático. Acho que ponto 2 se você está muito sufocado, pode ser... todas essas perguntas demoram 2 horas para responder, né? Mas tentando sintetizar aqui, pode ser que você seja muito centralizador, pode ser que você não quis dividir a bola para ter um sócio, talvez você deveria. Sim, quando você para refletir sobre os teus problemas, às vezes as soluções vão ser muito distintas do que você está ali focando. Então, cara, meu negócio está complexo, eu sou muito bom de vendas, mas eu não sou tão bom de marketing, eu não consigo ter tempo, marketing é uma das áreas estratégicas para o meu negócio, eu não tenho dinheiro para pagar alguém aqui, e se eu não fizer isso bem, isso vai travar minha venda. Cara, eu vou trazer alguém para tomar risco comigo. Sim. E eu vou dividir o bolo. Acabou, eu vou dividir para somar. Sim. Então, assim... A gente, às vezes, tem alguns preciosismos. Eu acho que, assim, pessoas de alto potencial, que têm capacidade de entregar valor no teu negócio e que conseguiriam ajudar o teu negócio e que estão dispostos a fazer o que é necessário para ajudar a alavancar, essas pessoas valem ouro. Essas pessoas valem ouro. Então, assim, muita gente tem receio de ter sócio. E eu acho que uma dica, só para complementar sobre sócio, você tem que trazer pessoas diferentes de você que têm visão... que quer construir. O objetivo é comum, mas talvez o como precisa ser diferente, pessoas que têm expertise diferentes da sua. A gente procura sócios por afinidade pessoal e por pensamentos similares. Então a gente traz uma extensão da gente. Porque a gente não quer, como fundador da empresa, trazer alguém que discorde da gente, mas exatamente isso que a gente precisa. Trazer alguém que tem um contexto diferente, alguém que adiciona valor, alguém que soma, alguém que vai me ajudar numa decisão que seria ruim, em que eu vou evitar de tomá-la. Então, se você está muito sufocado, pode ser que você não saiba delegar, pode ser que você não, talvez deveria ter um sócio, pode ser talvez que você precisa trazer alguém que consegue criar um playbookzinho legal para fazer algo, talvez não precisa ser sócio, mas alguém que sabe fazer aquilo bem, de forma estruturada. E eu acho que para o planejamento de negócio, talvez se eu tivesse que fazer isso hoje, e na verdade se eu tivesse não, eu estava fazendo isso por coincidência essa semana, né, o planejamento para 26. E o exercício de planejamento, ele é assim, se você tem um negócio que tem muito histórico, só 10 anos, é o mesmo modelo de negócio, é mais fácil. Sim. Mas eu acho que com quem a gente está conversando aqui não é a realidade de ninguém. Não é. Então, eu acho que é um exercício de você criar cenários do que você acha que é possível. Então, um pouco do que a gente faz lá e um pouco do que eu acho que deveria ser feito, eu vou fazer um híbridozão aqui dentro de um modelo que é ideal, primeiro, deixa eu criar cenário otimista, realista, pessimista. Tá. O quanto eu acredito nesses 3 cenários? Digamos que eu estou planejando financeiramente, né? Legal. O que eu acredito que eu vou fazer que vai ajudar o cenário otimista, que vai ajudar no cenário realista, que vai ajudar no cenário pessimista?
E talvez você deveria fazer uma matrizinha de todas as ideias que você tem, que é tempo, investimento versus retorno. E aí você faz essa matriz. Então, eu vou investir em tal coisa. Cara, isso aqui, alto potencial e baixo... Esforço, exato. Pronto. Eu vou criar tal produto. Puta, altíssimo esforço, alto risco. Então, talvez você deveria ir no quadrante de cima, que aqui é onde vai estar... Sweet spot. Exato, o sweet spot do que você precisa realmente focar. E esse exercício é legal porque eu acho que o racional de planejamento que eu mais gosto é, em vez de você focar no que você quer fazer, é você focar no que vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Então, numa explicação muito simples digamos que eu sou ministro da Economia agora do Brasil, que a gente está conversando aqui, eu sou, sei lá, o Paulo Guedes, o Haddad. Eu falo assim, ministro, para onde você quer que o Brasil vá nos próximos 5 anos? O Brasil, no planejamento, tem que investir em educação, turismo, economia verde, sei lá, infraestrutura, beleza, é isso. Tá. Todo mundo possivelmente vai concordar. Mas o que vai impedir a gente, no ponto de vista de Brasil? Burocracia. Sim. Violência, infra, educação. Então, assim, se eu não resolver isso, eu não vou nunca chegar no que eu idealizo. Sim. Então, a gente como empresa tem que exercitar muito o que vai nos impedir. E o que não vai nos impedir pode ser conhecimento técnico, pode ser time, pode ser processo, pode ser falta de sistematização, pode ser inconsistência na receita e talvez você tentar criar um parâmetro de receita, pode ser canal. Pode ser grana. Pode ser grana. Então, você tem que se perguntar... O ruim do grana é que a grana é sempre a desculpa mais fácil. Sim. Porque quando você não tem grana, ela sempre falta. Mas quando você tem, você vê que não é tão fácil alocar do jeito certo. Também gastar, né? Exato. Gastar grana é fácil. Às vezes, não só grana, mas dinheiro e pessoas, né? Às vezes a gente quer resolver o problema colocando mais, mas... Perfeito, cara. Sempre ter mais dinheiro resolve, sempre colocar mais alguém resolve, na prática, não necessariamente. Até na minha própria história, quando a gente foi para São Paulo em 2011, 12, e a gente entrou no programa de aceleração, a gente era um patinho feio ali entre as startups aceleradas. Aí um dos nossos objetivos era sair com investimento, obviamente, brequivado e tal. Brequivado é você no ponto de equilíbrio entre teu lucro e receita ali, né? Entre todos os teus custos e tua receita. Aí a gente acabou não recebendo investimento de ninguém. E o fato de não receber investimento de ninguém foi uma experiência extraordinária. Porque eu acho que, apesar da gente ter 1 ano e pouco ali de negócio, a gente sempre teve tão pouco que se a gente tivesse, a gente acreditaria que com aquele dinheiro a gente trava valor. Quando a gente voltou para Fortaleza, que a gente não tinha dinheiro para se sustentar em São Paulo, em que a gente passou 4, 5 meses em São Paulo, de domingo a domingo, focado em absorver o máximo de conhecimento que a gente precisava, e a gente começou a aplicar aquilo no negócio, o negócio começou a destravar. E a gente começou a crescer nesse período, crescer. E quando a gente começou a crescer, e quando a gente recebeu o dinheiro depois, a gente não escolheu o melhor investimento no melhor valuation. A gente escolheu o pior valuation, o pior investimento, mas com a pessoa que tinha mais disposição para ajudar a gente a destravar o negócio. E o nosso racional, 6 meses antes, 8 meses antes, era absolutamente o oposto. Eu quero valuation, eu quero dinheiro do bolso. Sabe? Então, esse período mudou completamente a minha percepção do dinheiro. Se você capta dinheiro, ou se você quer dinheiro e você não conhece quais botões você vai apertar para destravar valor, talvez você não precise de dinheiro. Sim, entendi. Ou se você tiver, você não vai saber usar direito, você só adquiriu dívida. Né? Só adquiriu dívida. E você ajudou a enganar alguém que estava apostando ali em você. Sim. Ou, se você trouxe dinheiro, a pessoa está comprando o risco das respostas que você não sabe dar. Ok, fair. Mas, eu vou captar aqui 500 mil reais. Meu CAC tá bom, meu LTV tá bom, eu preciso escalar. Se eu aumentar meu investimento, eu consigo aumentar meu volume de receita. Como eu tenho um LTV, como eu tenho um tempo
para ter porque meu negócio é recorrente, Sim. eu demoro um tempo para ter o retorno do meu cliente, eu fico descasado. Pô, se eu fico descasado, eu não consigo contratar gente. Então, pô, legal. A matemática funciona. Sim. Então, eu trago capital para azeitar essa máquina, acelerar isso aqui. Então, eu sei quais botões eu estou apertando. Se você não sabe, se você está no campo seria legal ter dinheiro, esquece. Sim. Esquece. E é melhor você dar errado sozinho do que você dar errado com outra pessoa te cobrando. Sim, sim. É só para aumentar a pressão. Não, e todo o conceito que você traz, ele tem no cerne o capability ali e o autoconhecimento. Então, a gente vê alguns empreendedores que eles são bons vendedores e conseguem captar dinheiro do mercado como ninguém. Consegue trazer a grana para dentro, consegue tirar o cheque do fundo, do investidor anjo, do investidor, enfim, de risco, mas às vezes sem essa reflexão e tudo mais, a grana entra e o cara se entrupica. Então, a partir disso, cara, que tu tá falando, eu queria evoluir aqui a pergunta para um lado que eu acho que pode ser um tempero nesse planejamento estratégico, que é o lado de como o empreendedor deve se preocupar e trabalhar de maneira consciente para a cultura. Na Fanati, eu sei que em algum momento, em tudo que você já representou na empresa, você teve ali, em algum momento, um chapéu, uma cadeira, em que cultura é como se você fosse um guardião de cultura, entende? Mas... Sim. Na verdade, eu passei uns 3 anos tocando no RH lá. RH mesmo, né? RH gestão. mesmo. E aí, cara, deve ter sido para ti um aprendizado e ganhou uma musculatura grande nesse tema de cultura, né? E aí esse empreendedor que está lá no seu planejamento, que está lá pensando em todas essas variáveis, projetos, esforço, retorno, etc. Beleza, tá feliz, provavelmente o cara deve estar aliviado, fecha o caderninho lá e fala assim... Bora, vem 2026 que eu vou encarar. No primeiro mês ali com a galera, ele tem que vender aquilo ali para a equipe, para as pessoas e stakeholders todos da operação. E aquilo tudo tem que transcorrer com, cara, alinhamento cultural. E aí, como é que é esse desafio de ser esse guardião de cultura, esse eu empreendedor, esse... Cara, é muito difícil fazer isso bem feito. É muito difícil. É um esforço consciente, né? É um esforço consciente e quase... Assim, você tem que ter um nível de resiliência dia a dia para tentar construir uma cultura de forma sistemática em que é difícil até colocar no papel. Então, é muito mais sobre o que você não abre mão e você ser consistente com isso. É muito difícil. Então, assim... Eu não sei se eu consigo dar uma equação perfeita, mas eu acho que talvez alguns pontos que eu acho importante a gente se preocupar, né? Talvez o primeiro quais são os capabilities que trouxe o negócio até agora? E quais são as minhas características ou dos meus sócios que a gente não abre mão? E o que a gente acha que é o cerne? E dá para você colocar isso num quadrantezinho e tentar desenhar. Cara, a gente foca em execução, a gente... sem burocracia, a gente vende, a gente tem uma cultura de venda, todo mundo tem que saber vender. Então, assim, esse é o meu DNA. Acho que o primeiro erro do empreendedor que quer construir a cultura é ele olhar para fora, não para dentro. Ele quer construir o que um consultor comentou, o que ele viu na parede de outra pessoa, mas ele, no final do dia, ele tem que extrair o suco do que é o DNA daquele negócio até ali. Ele pode até, de 8 características, 1 ou 2 que ele está construindo ali, mas se não é dele... Então, para mim, a primeira construção de cultura, ele é quase uma transformação do DNA do que levou o negócio até ali em reforço para as pessoas. Legal. Isso posto, acho que vai para o número 2, que é... Contratar é muito difícil. As pessoas passam, às vezes, 10 anos trabalhando e não entendem o quão difícil é e o quão importante é. E poucas pessoas aprendem como contratar do jeito certo. E as pessoas não aprendem isso porque é um conflito de interesse direto. Então, eu tenho que resolver o meu problema porque tal pessoa saiu.
Se eu estou há 6 meses tentando contratar alguém e não conseguir, eu estou criando um problema para mim mesmo. Ao passo que isso acontece, eu flexibilizo meus parâmetros. Quanto mais, aí volta para a história que a gente falou de delegar, etc. Quanto mais distante está que não tem um protetor, mais fácil de eu colocar o que eu chamo de peido azedo, né? Que é que ninguém quer ficar perto, né? Esse é o melhor conceito. É o peido azedo. Não, ele resume muito. Fica fácil de entender. Fácil de entender, né? Exatamente. Então, vai trazer o peido azedo ali. É o que acontece. Eu vou tender a proteger aquela pessoa porque eu tomei a decisão de contratar. Sim. E às vezes você tomou meio desesperado, você não Você aguentava tomou meio mais. desesperado, exato. Bota pra dentro que eu não aguento mais. Porque vem as cobranças. Pô, teu chefe tá te cobrando. Você não... E aí, você fica no conflito de interesse porque, às vezes, você não vai esperar 3 meses. Você vai esperar 9 meses, 1 ano, pra você esperar, mas estava até bem. Agora, então, assim, é um eterno conflito de interesse. E aí a gente volta para a história do autoconhecimento. Eu acho que o empreendedor, ele tem que... Aí volta a história da buchitagem dos caras, né? Eu acho que empreendedor não abre mão de contratação. Até quando, Carmelo? Não sei dizer. 500 pessoas na tua empresa? 1000 pessoas? 300? Não sei. Você não deveria abrir mão de contratação até você ter um nível de segurança enorme que as pessoas que estão embaixo de você te representam. Mas pode ser que a pessoa passou por 4 etapas e sentou com você, você acha que ela não está alinhada, começa de novo. Acabou. Não tem... Acabou. Então, assim, você não abre mão. Você não contrata braço. Você não contrata pensando em curto prazo. Você não fecha dor. Você contrata pessoas que você acredita de verdade que tem o potencial de contribuir com o negócio, que você gosta de conviver com aquela pessoa, que é uma pessoa legal e que você pode construir uma relação de longo prazo com ela. Se não tem isso, você não deveria. E, obviamente, todas as tuas questões de cultura, né? Então, assim, contratar é dificílimo. E eu acho que é uma das primeiras coisas que o empreendedor delega. Porque demanda muito tempo. Sim. Mas no final do dia, você está contratando as pessoas. E eu acho que é tão importante até, assim, pelo menos 100 pessoas. Você chegar, pelo menos 100 pessoas, você garantir que você está trazendo, que você está escolhendo a dedo. Porque você também está ensinando o teu time a fazer. Porque se a pessoa jogou a 5ª vez um perfil e não deu certo, se você flexibiliza, ela vai flexibilizar. Sim. Mas se você não abre mão, ela vai dizer, cara, eu não vou, eu vou mudar, sabe? E aí você vai forçando a cultura da segundo nível de liderança, refinar a percepção do que é trazer a pessoa certa. Então, isso é um reforço de cultura mais forte que pode existir e é o que as pessoas mais soltam a mão. Então, contratação, para mim, é base. Participar e processo de contratação é as melhores pessoas. Não são as piores, que também as pessoas erram. Você coloca as pessoas que você acha que tem mais tempo a perder, porque entrevistar é perder de tempo. Você tem que colocar as melhores pessoas, que são as pessoas que te ajudam a subir a régua. Então, se você hoje está sendo entrevistado e quem está te entrevistando do outro lado é um peido azedo, você deveria estar se perguntando se você está entrando no canto correto. É sério. Porque a escolha é do profissional, né? A escolha é do profissional. Eu sempre falo isso, na etapa final, eu tento dar muito repertório para quem está conversando comigo, porque a escolha é dele. Ele pode receber uma proposta, ou não. Ou outro finalista que está ali concorrendo a essa vaga. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente nos dias atuais, que hoje, cada vez mais, o profissional ele tem que se responsabilizar totalmente pela carreira dele, né? Porque antigamente, na época dos nossos pais, às vezes você trilhava 30 anos, 40 anos no banco ou numa empresa, no máximo você tinha duas experiências profissionais, né? Hoje, existe normalmente uma janela aí de 2, 3 anos, até nas Mag 7s, né? O turnover de grandes empresas, né? Então você tem pessoas ali de altíssimo nível que estão ali competindo a nível mundial, que às vezes ficam 2 anos e meio, 3 anos, né? Então a forma como você se educa também como profissional, os cursos que você faz, né, o que você lê, a forma como você interage, o quanto você aprende, com quem você escolhe trabalhar, é totalmente determinante para o seu futuro, né? E muitas vezes eu vejo isso sendo muito delegado somente para a empresa. Então acho que todo mundo tem seu papel, mas até para o colaborador é muito importante ele ter essa ciência, né? Que ele é o único dono ali da carreira dele. Né?
Até porque às vezes eu acho estranho quando eu vejo um currículo que a pessoa ela fica... 6 meses, né? Tá pulando de galho em ou pelo galho. menos ela tá repetidas vezes em curtos períodos em algum negócio. Se ela entrou, ficou poucos meses, aí entrou, ficou menos de um ano, aí na terceira tentativa... Quer dizer, ele não está conseguindo também tomar boas decisões, né? O profissional, que eu digo. Mas, cara, eu vou colocar isso aí que você falou da contratação também nessa caixinha de dicas para o planejamento estratégico, porque... contratar com velocidade não é bom, assumir riscos na contratação, você fala assim, cara, tá tão foda e a pressão tá tão grande e tem tanto pedido chegando, bota gente aí para fazer. Esse empreendedor tá comprando um risco absurdo, Sim, né? sim. Até porque muito provavelmente quando ele faz isso, ele tá também negligenciando o onboard de treinamento do cara, né? Então é um horror sem fim, acaba ficando uma coisa que piora na consequência. Então, talvez um planejamento estratégico do empreendedor é pensar, cara, se eu crescer ou se eu fizer determinados movimentos, qual é o headcount ali necessário ou que vai ser exigido para que eu possa, com muita brevidade, planejar e ter conforto de decisão, mesmo que às vezes eu não vá contratar, mas já tinha ali conversa com algumas pessoas, aí aconteceu aquilo que destravou o projeto, já tenho conversa com vários, vou ativar fulano, ciclano, que eu já vinha conversando. Ou, teoricamente, dar a dica de que, cara, constantemente esteja conversando, constantemente esteja recrutando. Sempre. Sempre tá recrutando. Cara, sempre vai estar recrutando, para na hora certa colocar para dentro da equipe, né? Uma porcentagem muito pequena das pessoas são acima da média. Então, se você não usa isso a teu favor, sabendo que a chance de você contratar alguém muito bom de fato é baixa, Sim. você não vai aceitar que existe uma amostragem grande para você achar a pessoa ideal. Sim. Matematicamente. Então, Sim. pessoas acima da média... lembrando que uma pessoa pode ser abaixo da média numa empresa e acima em outra. Sim, Depende de N fatores, né? Mas o ponto é o indivíduo, né? Mas eu tenho alguns pontos para adicionar sobre isso. Acho que só o primeiro, que é uma história curiosa que eu aprendi na Logovia. A primeira menina que a gente contratou, a gente era tão verde ali, né? Que a gente foi demitir ela convenceu a gente a contratar ela de volta, a gente contratou, depois a gente demitiu ela de novo. Aí eu falei assim, vou te ajudar e tal. Aí ela chegou, aí ela sentou comigo e falou assim, Carmelo, eu já tá tudo resolvido, eu falei com o cara e ele falou que eu era a pessoa certa e ela tava mudando de área. Aí ela falou assim, aí ele ficou contando o quanto ele elogiou ela, eu falei assim, isso não faz sentido nenhum. Aí instintivamente eu falei assim pra ela, fulaninha, se tu sabe que tu não sabe e tu tá mudando agora de área e tu vai trabalhar com um cara que disse que tu sabe, o que tu vai fazer trabalhando com ele? Esse cara é o peido azedo. Você tem que trabalhar com um cara que vai dizer assim, fulaninha, você não sabe. Sim. Eu acredito no teu potencial. Essa pessoa vai te deixar desconfortável. Sim. Essa pessoa vai te ajudar a ser um profissional melhor. Sim. Então, os profissionais, eles buscam sistematicamente o ambiente de desconforto, não o ambiente de aprendizado. Cara, deixa um gancho para falar disso aí depois. Só o outro ponto é que, se você participar de uma entrevista comigo na Fanati, facilmente eu vou te falar, cara, se você não compra o potencial do business, se você não compra o empreendedor que está tocando, e se você não compra a tua curva de aprendizado do que você vai fazer dentro da empresa, não venha. Porque a gente não vai estar te ajudando. E não necessariamente é confortável esses três, porque crescer o potencial do negócio, se você vai se alavancar lá dentro, você tem a oportunidade de crescer também. 2, a pessoa que você vai trabalhar, talvez uma das pessoas mais importantes, porque a pessoa que vai estar no dia a dia com você, te ensinando, te mentorando, te direcionando, te deixando confortável, desconfortável. E se você procura chefes meia-bocas, chefes que não te deixam desconfortáveis, essa pessoa não está te ajudando de verdade. Sim. E esse é o chefe mais perigoso que tem. É o medíocre gente boa. Sim. Na verdade, o profissional medíocre gente boa, ele é sempre o mais tricky que tem, assim, né? Mas o chefe em si, porque ele está mexendo com a sua vida também, não só com a dele, né? Então você tem só que para procurar clarificar potencial. que medíocre não é É o mediano. ruim, É o mediano. É o mediano. O que tá na mediano, cara, ele tá sempre ali salvo, né? Ele nem se expõe demais, nem entrega muito abaixo. Que também não é ruim. Também não é ruim. Na verdade, é excelente. É necessário. E aí eu vou colocar o terceiro ponto que tem a ver com a tua fala. Então, você tem que procurar as pessoas que vão te ajudar de verdade. Então, eu falo isso para a Fanati. E o outro ponto eu vou trabalhar com ciência de dado.
Cara, a Fanati é muito boa em ciência de dados? É. Então, provavelmente quem está me avaliando tem uma régua alta. E ele vai chegar e vai dizer assim, Flaninho, isso aqui a gente está preocupado, não vai funcionar tão bem, tal. Então, assim, eu vou questionar, talvez, algumas habilidades para a gente debater. Num canto que, talvez, ciência de dados, por exemplo, estou usando isso como exemplo, tá? Mas talvez não é usado em alto nível, o cara vai dizer assim, show de bola, você é perfeito para essa vaga. Então, você vai se sentir valorizado no canto que você vai aprender menos, e você pode se sentir desvalorizado, de alguma forma, no canto em que realmente vai te ajudar. Como você equilibra isso, né? Por isso você tem que ter uma acessibilidade muito grande. Canto certo, potencial de mercado, a pessoa que você vai trabalhar e o que você vai executar lá dentro. E aí, o ponto que você falou, que eu falei que é complementar, que faz parte do planejamento, que talvez eu faria também, eu vou pegar meu time e vou colocar quem tem alto potencial, quem é rocha, né? Rocha que... Eu acho que o livro lá do Empatia Assertiva, né? O Radical Candor, né? O livro é muito melhor empatia assertiva do que o nome, tá? Leiam. E aí ele chama de rocha, né? Que é aquele profissional consistente, sólido, etc. E eles são super importantes e necessários para o negócio. O medíocre gente boa, ele é só uma palavra de efeito, né? E aí tem as pessoas que são underperformance. Então, talvez se você tem 50 pessoas na tua empresa e você faz exercício de dizer quem tem potencial, eu estou reconhecendo, ele tem um desafio correto, o problema correto, eu estou extraindo o máximo de valor que eu posso, conjunto de rocha e as pessoas que são baixa performance. Se você tem uma proporção muito grande de pessoas de baixa performance, isso é um problema. Se você tem uma quantidade muito pequena de pessoas com alto potencial, às vezes nem necessariamente é um problema, mas talvez você deveria se questionar até onde... Pô, talvez eu preciso ter alguém em vendas, que aí a gente volta para as áreas de estratégia. Talvez eu preciso ter para isso aqui, isso é um problema. Então eu preciso trazer ou pensar alguém aqui de dentro. Então, eu acho que esse exercício também de você dar um zoom alto no teu próprio time, porque você pode estar corrigindo algo que você criou sem nem você perceber, porque você foi no processo automático de trazer pessoas. E aí, não é que você vai chegar e demitir essa galera, mas você vai deixar claro, Flaninha, você é muito bom, gosto muito, vamos pensar qual é o melhor desafio para você, para as pessoas que são high performance. Rocha, gosto, dá feedback para a pessoa, um ou outro vai querer virar high performance, massa. Quem está mal tem que saber que está mal. Você tem que deixar claro. Aí você está ajudando a pessoa de verdade. Inclusive, para a pessoa procurar alguma coisa, que eu acho que é a coisa mais correta que você poderia fazer, né? Então, se você consegue parametrizar isso, que é um jeito muito simples, pode ser subjetivamente mesmo, e pode ser debatido com a pessoa, caso você esteja distante ou tenha uma percepção errônea, isso talvez eu faria no planejamento também, eu acho saudável. Começar o ano com isso bem alinhado, né? Não, eu ia comentar mais de uma experiência nossa lá na Sani, assim, a Sani tem 8 anos, e a gente... nunca fez menos do que o dobro de crescimento ano contra ano, até porque é a característica do business que a gente tá implementando, né? Tem profissionais que eles entraram na Sani muito júnior e eles se desenvolveram dentro da Sani como profissional e acompanharam o crescimento da empresa. E uma empresa que está crescendo de maneira consistente, ela acaba também assim, chamando a atenção no mercado, de recrutadores e tudo mais. E no nosso passado recente, a gente já observa muito profissionais que eles saíram do nosso negócio por hunting do mercado e, vou dizer assim, uma palavra simples, se arrependeram. E às vezes o cara fala assim, poxa, eu estou saindo e tal, e muitas vezes ele está conosco numa situação... Eu posso dizer, super desconfortável de aprendizado. Porque é exigente. Apesar de toda a estrutura de gestão, mas, cara, tem que chegar em casa e ainda continuar, às vezes, como você falou, estudando, ainda continuar, às vezes, pensando na melhoria, ou dentro do negócio sendo exigido, sendo recompensado, comemorando, mas sendo exigido. E muitas vezes tem o canto da sereia do recrutador que fala, vem pra cá, que eu te dou um cargo com um crachá muito mais bonito do que esse crachá que você está usando aí, e você vai fazer muito mais do que você está fazendo aí, e blá, 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 blá. E o cara vai, tipo assim, cara, se eu tô aqui crescendo e tal, e tá dando certo, é minha hora de crescer para fora. E às vezes
essa promoção de mercado é muito perigosa, cara. Eu às vezes acho muito isso, assim, tipo... Não sei se eu tô errado na minha visão, por isso que eu tô comentando aqui contigo para saber a tua visão. Às vezes o cara tá aqui na trajetória, no crescimento e tal. Aí o mercado promove ele, principalmente quando ele tá numa fase muito inicial de carreira, assim, nem sempre é a melhor coisa, né? Não. A gente volta para os pontos, né? De eu tô sendo desvalorizado onde eu tô ou eu tô sendo hipervalorizado por onde eu tô indo? Nenhuma das duas respostas estão corretas, né? Então, se você está subvalorizado e você gosta, você deveria usar isso como oportunidade para chegar e dizer assim, galera, eu gosto, mas eu acho que existe, e pode ser que já aconteceu em todas as empresas que eu toquei de, puta, verdade, cara. Eu acho que você tem razão. A gente ia no próximo ciclo revisar, mas beleza, a gente pode antecipar e tal. Então, isso é natural, né? Super natural. Então, acho que esse é o primeiro ponto. 2 talvez você não está subvalorizado onde você está. Mas se você está hipervalorizado por onde você vai, você deveria se questionar por que isso está acontecendo. Porque, de novo, você tende a achar que eu sou o cara. Finalmente estão pagando meu preço. Finalmente. Então, se você tem alguém pagando mais, quanto maior o delta entre o que você está recebendo e o que estão tentando te pagar, mais você deveria estar ressabiado. No sentido de, legal, fulaninha, vamos acabar a paquera da contratação e vamos ir para a realidade. O que você espera de mim? Legal, mas por que você está me pagando 50% mais? Mas o que é de entregável? Como é que é a cultura de vocês? Deixa eu ir visitar. Vou sair do meu desconforto aqui do home office, né? E vou visitar. Vai lá. Legal. E por que eu não conversei com o meu gestor ainda? Eu estou na 4ª etapa. Mas e quais são os problemas? A empresa tem caixa? Vive com o dinheiro do investidor. Tá. Mas qual é o tempo que vocês têm de vida? Então, ninguém faz pergunta difícil. Ninguém faz pergunta difícil. Se você é um profissional de um passe e se você tem um nível de consciência bom, você vai avaliar o canto que você está indo. Você não vai... O problema aí não é o certo nem errado, é você cair no canto da sereia sem avaliar. Inclusive, você pode dizer assim, pô, pagaram o dobro, eu troquei de empresa, eu sei que tem uma cultura muito difícil, eu sei que tem um ano de caixa e eu estou disposto. Legal, bicho. Sim. Perfeito. O problema... Eu acho que um bom processo é uma paquera, um namoro e um casamento em que você conhece verdadeiramente, dado as limitações do processo seletivo, o local que você vai. Você consegue debater da forma mais realista possível o que é, para que a pessoa entre muito consciente de como ela vai rodar ali dentro. Ela ainda vai aprender muita coisa nova, ela ainda vai tomar, mas 70% tem que estar dentro da realidade, assim. Então, se alguém está te vendendo demais, você deveria ficar preocupado. Você deveria, assim, normalmente, quando você está empolgado, você deveria... Tudo que te empolga... Peraí. Deixa eu... Cara, um amigo meu trabalhou lá, deixa eu ligar para ele. Então, e outra coisa é que eu acho que as pessoas subestimam muito o tempo que você passa numa empresa, mas subestimam no nível... horrível, né? E o fato de eu ter ficado muito tempo em RH na Fanati me fez entrevistar muita gente. E você vai encontrando padrões, né? Nos currículos, etc. E existe um problema que, principalmente os jovens hoje, que são muito ansiosos, né? Quando eu escuto, eu tô há 6 meses e não tem mais o que eu fazer... Eu tô há 1 ano e eu já aprendi tudo. Nossa. Automaticamente a pessoa já desce no nível... É um red flag. Já é um red flag. A pessoa que aprende sistematicamente, ela tem humildade intelectual. Inclusive é uma coisa que eu avalio. Se a pessoa tem humildade intelectual. Não é sobre a pessoa ser super inteligente, é sobre a pessoa saber o que ela não sabe. Sim. Porque a pessoa que não tem consciência do que ela não sabe, ela se engana com muito mais facilidade. Sim. Então, quando você para entender que você precisa construir ciclos. Então, normalmente um profissional, ele entra numa empresa, passa 6 meses. Para mim, 3 meses a 6 meses para você entender onde você está. Menos que isso, você não pode nem... Você está aprendendo. 3 a 6 meses para você sentar na tua cadeira. Como é que você saiu com 8, bicho? Beleza. Digamos que você é realmente alguém fora da curva, 6 meses implementou várias coisas, ficou 1 ano. Aí você implementou várias ideias legais. Aí você foi embora para outra empresa.
Você nunca vai... Aí você vai chegar para a sua empresa, eu implementei isso, implementei aquilo. Na verdade, você deixou uma série de problemas que alguém vai resolver por você. Que você nunca vai saber que você criou. E você vai achar que é uma ideia extraordinária. Aí o que você vai fazer? Você vai levar aqueles problemas para outra empresa. E aí você vai replicando aqueles problemas. Então, no final do dia, essa pessoa é caríssima. Porque ela é muito boa de criar problema, mas muito ruim de resolver os problemas que ela própria criou. E o profissional muito bom, ele vive ciclos. Então, eu implementei, tô aqui há 1 ano, eu comecei a tomar uma decisão mais complexa, passo 6 meses, eu vou começar a resolver os problemas do que eu fiz. Esse é que começa o aprendizado. É aqui. E aí começa a resolver. Eu falei, cara, 70% do que eu planejei não deu certo. Puta, eu vou ter que pensar em outra coisa. Você vai ter que extrair mais. Aí não deu certo, aí, puta, de novo 80% não deu certo, vai ter que extrair mais. Aí você vai ajustar, vai vir resultado, você, show. E aí depois você vai lidar com o resultado do crescimento do que você fez, que é outro problema. Então, se você não tem ciclo, você não tem profundidade de experiência. Então, assim, se você acredita piamente que 1 ano de experiência é suficiente, para mim, eu acho que você não deveria entrar em nenhuma empresa que você não tem a expectativa de passar pelo menos 2, 3 anos. Pelo menos. Sim. Pode ser que você fique 6 meses. Mas você tem que procurar criar ciclos. Porque desse jeito, até para a tua pergunta, você está trocando de jeito mais sólido. Você vai para a próxima, troca de jeito mais sólido. Porque você tem ciclos sólidos, completos, com experiência mais profunda. O que acontece é que hoje os profissionais, a depender do time, ele tem um saláriozinho aqui, ele vai, melhora, alguém ofereceu mais, ele cai, ele melhora, e ele acha que é o mercado. Não, é ele que está tomando sistematicamente decisões difíceis, quer dar um pulo desnecessário. Ele deveria estar preocupado em crescer. E você também, quando está dentro do negócio, só para finalizar, e você está vivendo esses ciclos, você também vai tendo mais valor. Não só o valor de você mesmo, mas o teu valor dentro daquele negócio. E, por consequência, a disposição do negócio de pagar mais. Então, se eu estou há 3 anos aqui, cara, eu implementei isso, tomei risco, gerei resultado, garanto que se eu realmente sou muito relevante aqui, se alguém chegar a me propor alguma coisa, a turma vai se esforçar. Pode ser que não pague a mesma coisa, mas vai se esforçar para você ficar lá dentro. E aí, na próxima também do mesmo jeito. No próximo ciclo de 2 anos, etc. Então, assim, essa pessoa tem muito mais valor pelo histórico dela, pelo conhecimento de negócio, do que você que entrou aqui, sentou na cadeira em 6 meses, com 9 meses, está dizendo assim, olha, como assim você não está me valorizando? Não, você não fez nada. Fez nada. Então, eu acho que isso é super importante, de novo, a história da autoconsciência. Eu acho que as pessoas erram muito. Isso assim, é absolutamente desproporcional da realidade. Cara, muito bom. Eu acho que aula. Se deixar essa aula, vira um curso. Vendeu. Arrasta pra cima. Por que não? Quem sabe tá nascendo uma ideia aqui. Cara, assim, a gente já tá aqui um pouco no limite do horário e pô, se deixar, Carmelo, você cara, um universo aí de conhecimento e ajudaria muito a muita gente continuar conversando aqui. Mas, cara, vamos caminhando aqui pro final. Pô, acho que assim, eu vou nessa mesma temática aqui, só te lançar aqui um pequeno desafio de o que é que você fala para esse empreendedor sobre tudo isso que a gente falou, final de ano, pensando no próximo ano, sei que de uma maneira muito genérica, até mais para fazer um encerramento aqui sobre tudo que a gente falou, e aí explorando um pouco só o que é a tua visão, de novo, numericamente genérica, pensando em 2026 como ele é, né? Uma mudança de governo que vem por aí, o estado econômico do país, enfim, o que é que você fala para esse empreendedor para o próximo ano, para a gente fazer aqui um caminho final? Legal. Eu acho que também aproveitar no final, né? Deixar aí como é que o pessoal pode te encontrar. Isso. Né, quem quiser continuar acompanhando aí um pouquinho. Legal. Beleza, vou começar com a tua que é mais simples. Eu não sou muito de relações públicas, redes sociais, etc., mas tem o Instagram, né, @Carmelo Queiroz. Eu respondo, não posto muito coisa lá. E se alguém quiser falar comigo, talvez o jeito mais fácil é por e-mail, carmeloqueiroz@gmail.com. Acho que é isso. Super aberto a trocar com o empreendedor, trocar experiência de verdade. Se você tem disposição, se você quer tomar risco, se você quer aprender, eu tenho um tesão dobrado em contribuir, né? Então, eu falo sempre que eu fui para São Paulo, não porque eu queria, mas porque eu fui dragado
para lá em 2011, 12, né? Mas eu adoraria ter ficado aqui no Ceará e ter trocado em alto nível. Hoje em dia eu vejo o mercado bem mais maduro, o que é muito bom. Mas voltando para a tua pergunta, cara, difícil assim, né? Empreender é um tesão, sabe? Para mim, empreender é como jogar um jogo que... Imagina aquela sensação de você estar jogando War e alguém está começando a dominar mais o espaço e, sabe... E o outro você está quase perdendo, aí você consegue virar a chave, sabe aquela sensação do jogo de que você está quase perdendo e você consegue virar, e alguém domina de novo. O War tem essa flutuação, né? Acho que quase todo mundo jogou o War. Então, para mim, empreender é quase essa sensação de formas espaçadas, assim. Sabe? Isso dura meses, então você não tem isso ali no War dura 2 horas, mas na vida real dura 6 meses, às vezes, né? E é um tesão, assim. Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que o primeiro ponto, empreender para mim é mais treinamento. Eu acho que perfil de empreendedor, porque a turma normalmente acha que é aventureiro, que toma risco, etc. E para mim, aventureiro um cara que pula de paraquedas, ele é um aventureiro? Ou ele está no risco calculado, né? Maluco é quem pula sem paraquedas. Então, existe uma diferença muito grande em você pular do avião sem paraquedas e pular com paraquedas. Então, acho que talvez o primeiro metáfora é essa, né? Então, quando a gente escuta o empreendedor tomar risco, a gente sempre acha que é o cara sem o paraquedas. E assim, o empreendedor, para ele empreender, ele não precisa tomar risco. Você pode começar a empreender do teu trabalho, full time. Você pode... tentar captar dinheiro com as pessoas em tua volta para você tomar um riscozinho menor. Então, assim, se você está no momento de iniciar, tomar risco é relativo. E, de novo, tomar muito risco e menos risco depende do perfil do teu negócio. Às vezes você vai fazer uma carrocinha lá de cachorro-quente, você vai botar a tua economia, se der errado, você vendeu, teu risco é baixo, é mais teu tempo. Se você quer montar um negócio complexo, etc, você vai tomar mais risco. Então, assim, tomar risco é muito relativo, tá? E na história do paraquedas ou não, você tem que entender qual o teu stop loss, até onde você vai, né? Então, você deveria tomar uma atitude de tomar um risco, entendendo onde você está entrando, aceitando os riscos que você está tomando. Aliás, só para me contradizer ainda, se você, ainda assim, fazendo esse exercício, você não vai, com certeza, saber de todas as variáveis. Então, para empreender também é bom não saber de tudo, porque se você souber de tudo, você nem vai. Sim. Sabe? Então, se o cara já soubesse o perrengue. Se já soubesse, ele nem começava, sabe? Se papai do céu chegasse para mim assim, Carmelo, peraí, para. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui, eu digo, ai, te lascar, lá quero um negócio desse. Então, eu acho que até o desconhecimento para explorar, ele é positivo. Você toma, às vezes, um risco um pouco maior do que deveria. Então, assim, até o desconhecimento nesse ambiente de exploração, ele é positivo. Eu acho que 3, você focar muito, que eu já comentei algumas vezes, eu não conheço um empreendedor, eu não conheço nenhum executivo, cara, não conheço, de alto nível, que não seja um maluco por conhecimento. Eu não conheço. E não é o cara que vai fazer um curso, não é o cara que vai fazer isso aqui, é o cara que lê de forma sistemática. É o cara que troca de forma sistemática. É o cara que senta e ele fala assim, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. O cara, tá foda. Como é que tu tá fazendo lá? Deixa eu te visitar. É o cara que... E quando você... Tá foda, vamos lá. Você deve pegar na mão desse cara e dizer, vamos trocar junto. E aqui no Ceará, especialmente, eu acho mais difícil de fazer isso. Todos os negócios estão sempre bem, até darem errado, né? E quando eu escuto que o negócio está bem, eu já fico preocupado, porque eu tô cheio de problema. Toda empresa é cheia de problema. Como assim tá tudo bem? Então, já acho que é um problema aí. Enfim, eu acho que talvez é uma questão de cultura, né? Então, você tem que ser um maluco para... Cara, se eu tenho um problema de vendas, eu vou estudar de vendas, vou comprar os livros. Você vai começar com o livro topo de funil, depois vai meio de funil, livro de conhecimento mais técnico, ler artigo, ver palestras. Você tem que ser um cara viciado em conhecimento, um fuçador, assim. Sabe? Seja no teu modelo de negócio, o que seja. 4, você tem que entender das premissas básicas do teu negócio. Você talvez não precisa ser o técnico, mas, de novo, eu preciso entender as finanças do meu negócio como ninguém. Para mim, o empreendedor que ele não entende o financial do negócio dele, se você está aqui e você não sabe tua receita, teu lucro, tua margem, teu ROI, teu CAC, se você não tem as principais métricas do teu negócio de cabeça, tá errado.
volta uma casa e estuda as principais métricas do teu negócio. Você tem que ter a DRE do teu negócio na cabeça. Você tem que ter os custos da empresa na tua cabeça. Então, isso aqui é um princípio base. Às vezes a gente faz outras coisas bem, mas o finanças, Finanças, ela pode ser... Ela é super importante, é estratégica, acho que para todo negócio, obviamente, mas isso aqui é uma coisa que nem o empreendedor deveria se distanciar. E muito empreendedor delega isso aqui também. Então, finanças tem que estar na tua mão. E finanças, quando eu falo, é um reflexo do que representa as tuas áreas principais para o teu negócio. O negócio é um business que gera receita maior do que o teu custo de operar, com um delta que paga a margem do teu risco e que remunera os acionistas. Isso é um business. Isso é um business, mais nada. Qualquer coisa que as pessoas falam, bullshit. Isso é um business. Qual o teu desafio? Gerenciar a maximização desse delta. Como eu tenho uma operação mais eficiente e melhor para melhorar minha margem. Então, assim, se eu melhoro minha receita, sendo mais eficiente, sendo melhor, isso envolve entregar valor para o cliente, etc, etc. Você tem que gerenciar esse delta. Opa, desculpa. Você tem que gerenciar esse delta. Beleza, então acho que é isso. E garantir que você conhece as áreas estratégicas do teu negócio. O exemplo que a gente deu era, sei lá, vendas, marketing, e... Para o terceiro? Finanças. Pode ser finanças, sei lá. Beleza. Esses são os 3 pontos que, se não funcionar bem, meu negócio não roda bem. Lembra do que eu falei? Você tem que garantir que você é muito bom em algumas coisas, muito mais do que teu concorrente. Você tem que escolher quais brigas você vai comprar todo dia. E você vai ser um noiado por aquilo ali. Sim. Então, meu negócio é de arquitetura. Sei lá, cara, o que você vai fazer. Sei lá, você vai tentar pegar projetos que te direcionem, abrindo mão de margem para ir para o caminho que você quer, para você fugir do padrão. Então, você... Ali, conscientemente, você vai se esforçar, aí você vai fazer os projetos padrões, que é o que fecha a conta, e aí você vai, assim, estou dando um exemplo meio que... Mas você deve direcionar e entrar profundamente nas 3 principais áreas, eu não escolheria mais do que isso, que te diferenciam no mercado. Isso aqui é seu. Isso aqui provavelmente vai ser seu durante década. Sim. Eu sou produto. O exemplo que eu tinha dado lá era produto. Vou contratar um cara de produto. E esquece, você é o cara de produto. Vou contratar um cara que vai fazer isso. Meu irmão, tu tá 10 anos fazendo isso. Tu vai contratar um cara com 3 anos de experiência. Tu acha que esse cara vai fazer melhor do que tu faz? Então, assim, você é o dono, traz ele vai sentar do teu lado e você vai ver se ele tem capacidade em 2, 3 anos de assumir essa responsabilidade. Se for mais rápido, excelente. Então, acho que talvez de um jeito muito simplista, e por último, acho que eu refletiria bastante, que a gente já falou também, sobre o que eu preciso fazer diferente e o que se eu deixar de fazer vai me matar. Acho que essa é a pergunta mais... Ou o que eu deixar de fazer vai atrapalhar o crescimento dentro do plano que eu tenho. Então, assim, se preocupa com... Isso é um racional de se preocupar com o básico, não com o idealizado. E o básico, ele é vencedor. Massa. É isso, cara. Com isso, vamos encerrando aqui mais um episódio Básico é Vencedor. Não, vai ser o disclaimer aqui do episódio de hoje. Galera, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Assim, uma excelente aula aqui. Reveja isso aqui, porque esse é o episódio de você ver, anotar, rever, pausar, voltar de novo. E o momento que a gente está vivendo é um momento propício para você escutar um pouco desses aprendizados. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa. Boa. Caralho, viu, velho? Legal.